Bom dia, galera, como vocês estão? Aqui quem está falando é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de matemática. Eu espero que todos vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem também, se cuidando bastante, estudando muito também, né, pessoal? Estamos passando por um momento desafiador agora, devemos agradecer por ter a oportunidade de estudar, né? Então, enfim, tentarei ser breve nas nossas videoaulas. Vamos começar então? Na última aula, nós encerramos os nossos estudos com conjuntos, e agora nós começaremos a estudar funções utilizando tudo o que aprendemos até agora. Tudo bem? Bora lá então, vamos abrir o livro na página 38. Beleza, pessoal? O objetivo desta aula é aprendermos os conceitos iniciais de função. Para isso, vamos utilizar situações do cotidiano e aprender a modelar elas dentro dos estudos de funções. O livro de vocês começa o capítulo a partir de um exercício. Vamos ler aqui, ó. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de US$ 24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga US$ 3 por hora extra. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras, nesse período é igual a, e aqui nós temos 5 alternativas. Como que nós podemos responder isso, pessoal? Parece simples, né? É bem simples, para falar a verdade, né? Só que nós iremos aprender como conceituar esse exercício, como que nós podemos utilizar o que aprendemos de conjunto para resolver este exercício. Primeiro, precisamos aprender a interpretar informações. Nós temos duas informações para serem analisadas. A primeira é que é necessário pagar uma anuidade de US$ 24 para ter no mínimo 30 minutos de uso livre. Então, esse é o valor mínimo que os usuários pagarão e é um valor fixo. Ou seja, todo mundo que utiliza a bicicleta terá que pagar já esses US$ 24. Não importa quantos minutos foi utilizado, terá que pagar esses US$ 24. Independente se o usuário ultrapassará ou não os 30 minutos de uso livre por dia. Então, ó, a outra informação que nós temos é que o que, pessoal? Que existe uma taxa de US$ 3 por hora extra para quando você excede os 30 minutos diários. Essa taxa, pessoal, ela não é fixa, não é verdade? Podemos ver que quanto mais horas você usa, maior será o valor a ser pago. Sendo assim, esse valor de US$ 3 deve ser multiplicado pela quantidade de vezes que foi utilizado mais de 30 minutos. Então, por exemplo, em um ano, ele utilizou, sei lá, 7 vezes, este ciclista utilizou 7 vezes a bicicleta mais do que 30 minutos. Então, ele terá que pagar 7 vezes US$ 3, ou seja, US$ 21 a mais. Então, no final, ele terá que pagar US$ 24 mais esses US$ 21 que ele usou de hora extra. Então, nós podemos ver que já tem o conceito da função aparecendo a partir desse exercício, né, e dessa coleta de informações. Mas vamos com calma, pessoal. Vamos analisar, utilizar essa ideia do exercício para resolvermos aprendermos os nossos fundamentos de função. Então vamos lá. Nós sabemos o que, pessoal? Que o valor a ser pago no final do ano depende da quantidade de horas extras. Se ele utilizou uma hora extra, ele pagará um certo valor. Se ele utilizou nenhuma hora extra, ele pagará um outro valor. Se ele utilizou 10 horas extras, ele pagará um outro valor. Então, o valor a ser pago no final depende da quantidade de horas extras. Cada quantidade de hora extra utilizada corresponde a um único valor final a ser pago. Se ele utilizou uma hora, ele paga uma certa quantidade única. Se ele utilizou 3 horas, ele pagará uma certa quantidade única. Beleza, pessoal? Então, ó, temos uma relação aqui, não é verdade? O valor a ser pago,
é dado em função da quantidade de horas extras utilizadas. Então, o valor que você pagará no final depende da quantidade de horas que você utilizou. Quando duas grandezas se relacionam dessa maneira, nós dizemos que se trata de uma função. Então, essa é a ideia de uma função, pessoal. Duas grandezas que se relacionam, onde que uma grandeza é dependente da outra grandeza. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aprender agora a apresentar uma definição matemática da função utilizando a linguagem de conjuntos. Nós vimos que quando duas grandezas se relacionam, onde que uma é dependente da outra, nós temos uma função. Vamos tentar aprender isso com conjuntos. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função é uma regra que diz como associar cada elemento de x pertencente a A a um único elemento y pertencente a B. Utilizamos a seguinte notação: função de A em B. Então, pessoal, o que é uma função? É uma regra onde que eu vou associar todos os números que estão nesse conjunto aqui com alguns números que estão no conjunto que eu estou analisando, B. Tudo bem, pessoal? E nós lemos da seguinte forma: função de A em B. E escrevemos dessa forma, essa é a notação. Tudo bem? Então vamos olhar agora algumas informações. A função f transforma um elemento de A em um elemento de B. Nós indicamos por f de x. Se x pertence a A, f de x é o quê? Uma função que vai ligar este elemento de A para um elemento de B. Então, o y é função de x. A outra informação é o seguinte: se y é função de x, nós denominamos x de variável independente e y de variável dependente. Olha, o y, ele não depende, ele depende do x, não é verdade? Então, nós podemos falar que o y é a nossa variável dependente. No caso do exemplo que nós vimos, qual que é a variável independente e a dependente? A independente é a quantidade de horas extras. A dependente é o quanto que você vai pagar. Porque quem pagava pela utilização da bicicleta depende da quantidade de horas extras, né? Então, a variável dependente é o valor a ser pago, independente é a quantidade de horas extras. Beleza, pessoal? Então, é assim que nós definimos uma função utilizando as definições matemáticas que aprendemos de conjunto. Vocês vão entender um pouquinho melhor com os exemplos que eu mostrarei, tá? Então, vamos lá. Então, a função é sempre uma regra que vai associar um elemento de A, todos os elementos de A com alguns elementos de B. Vamos analisar alguns exemplos para entender melhor as propriedades da função. O primeiro exemplo é aqui, pessoal. Observe aqui que nós temos dois conjuntos. Essas setinhas aqui representam a função. Aqui eu tenho uma função, aqui eu tenho uma função. Todas elas são a mesma função, que elas associam todos os elementos de A a alguns elementos de B. Observe que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Portanto, aqui nós podemos falar que temos uma função de A em B, porque todos os elementos de A estão associados a algum elemento de B a partir dessa função. Este é o caso que nós podemos ter uma função, pessoal. Então, olha, todos os elementos de A, não posso ter nenhum elemento faltando aqui, pessoal. Se eu tivesse um 5 aqui que não está ligado com o elemento de B, a partir de uma função, ele não poderia ser, esse conjunto não poderia ser função de A em B. E não temos aqui um outro caso. Ó. Neste caso aqui, o que nós podemos observar, pessoal? Nem todo o elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Por exemplo, aqui ó, o elemento 4, este elemento aqui que vocês estão vendo aqui, conseguiram observar? De A, ele está associado aos elementos 5 e 6 de B. Então, neste caso, nós não temos uma função de A em B, porque não é possível ter uma função que eu vou ter dois resultados dessa função para um elemento de A. Entenderam, pessoal? Então, ó, quando que eu vou ter função? Aqui é um caso que eu tenho uma função de A em B. Aqui eu não tenho função de A em B, porque um elemento do meu conjunto A está associado a dois elementos do meu conjunto B. Agora temos um outro exemplo. Ó. Novamente, nós não temos a função de A em B, pois o elemento 4 do conjunto A não está associado a um elemento algum do conjunto B. O 4 aqui, pessoal,
ele não está associado por meio de função a um conjunto, um elemento do conjunto B. Ele não está associado. Então, nós não podemos falar que o 4, que esse conjunto, que temos uma função de A em B. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as regras que nós temos que seguir. Guardem bem essas 3 regras, porque tem alguns exercícios que vocês vão quebrar a cabeça, daí depois vocês vão ver que vocês têm um caso, por exemplo, igual a este. Então, você já vai estar perdendo tempo, quebrando a cabeça, queimando neurônio, sei lá. Tudo isso para algo que não tem resultado. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar agora. Agora que aprendemos o que é uma função e como ela pode ser estudada dentro dos conjuntos, vamos aprender os conceitos domínio de uma função, contradomínio de uma função e o conjunto imagem de uma função. Vamos ler aqui, pessoal. Olha, dada uma função f de A em B, o conjunto A é denominado domínio da função e indicado por df, ou seja, lemos domínio de f. O que são domínio, pessoal? São os valores de entrada ou argumento para os quais a função é definida. É o conjunto onde todas as operações da função são possíveis. Tudo bem? Então, aqui neste caso, olha, o domínio seria o conjunto A. Não é verdade? Porque eu tenho todos os meus elementos que são de entrada para a minha função. Então, o domínio é o quê, pessoal? É o conjunto onde todas as operações da função acontecem. Beleza? E olha, o conjunto B, quando nós lemos f de A em B, é denominado contradomínio da função e indicado por CDF, ou lemos contradomínio de f. O contradomínio é o conjunto em que encontraremos todos os números que podem ser relacionados aos elementos do domínio por meio da função f. Lembra, pessoal, nem todos os elementos do conjunto B precisam ser usados para que a função seja válida. Aqui neste caso, olha, conseguem observar que todos os elementos de A estão ligados ao pelo menos um elemento de B? Não é verdade? Mas consegue ver que o 4 e o 5 aqui no B, ele não está ligado a nenhum elemento de A. Mas isso não importa, porque aqui eu já sei que eu tenho uma função, que a função ela depende somente do domínio, depende do A. Então, ó, todos os elementos de A estão ligados ao elemento de B. O conjunto B é o que nós chamamos de contradomínio. Todos esses elementos aqui, 2, 3, 4, 5, 6, pertencem ao contradomínio B. Tudo bem? E por último, olha, para cada x pertencente a A, o elemento y pertencente a B denomina-se imagem de x pela função f, ou ainda o valor assumido pela função. O conjunto de todas as imagens de x pela função f é denominado conjunto imagem da função, indicadas por IMF. Lemos conjunto imagem da função. A imagem, pessoal, é o conjunto de todos os elementos que se relacionam a algum elemento do domínio através da função. Por exemplo, aqui o que nós temos? Olha, lembra que eu falei que A é o domínio, onde que todos os elementos vão ser transformados pela função? B é o contradomínio, que é onde que todos os meus elementos que foram transformados estarão dentro dele. A imagem, pessoal, é um subconjunto onde que eu terei somente os elementos que foram transformados. 2, 3 e 6. Neste caso aqui, ó, a imagem, meu conjunto imagem é 2, 3 e 6. Vou até escrever aqui, imagem é o conjunto 2, 3 e 6. Entenderam, pessoal? A imagem está dentro do contradomínio. Mas ela só vai ter o que, pessoal, o conjunto imagem? Só vai ter os elementos que foram transformados pela função. Essa que é a diferença entre contradomínio, domínio e imagem. Tudo bem? Vamos continuar, vamos analisar algum exemplo aqui, um exemplo. Considere os conjuntos, olha, A e B, onde o conjunto A ele é 0, 2, 4, 6, 8, e o conjunto B é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos uma função aqui. A função, olha, ela é o quê? F de A em B, tal que a função é x dividido por 2. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ter que saber qual que é o domínio, o contradomínio e a imagem nesses casos. Primeiro, o que é o domínio? É os valores de entrada, ou argumento para quais a minha função é definida. É onde que todas as operações são possíveis. Aqui é f de A em B.
Então, eu já sei que o meu domínio é A. Então, o meu domínio será 0, 2, 4, 6, 8. Tudo bem, pessoal? E aqui, eu tenho que a minha função, ela é o quê? Função de A em B. Então, B será onde que eu encontrarei todos os elementos que eu poderei, que eu estarei transformando a partir da minha função. Então, o meu B é o meu contradomínio. Então, todos os elementos que estão no meu contradomínio é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, o que seria a imagem da função? Como que eu calculo isso, pessoal? Lembra que a imagem é o quê? É o conjunto de todos os elementos que se relacionam a algum elemento do domínio através da função? O que é o domínio? É o meu A. Qual que é a minha função? X dividido por 2. Então, eu vou pegar cada um dos elementos do meu A e dividir por 2. Porque o meu X, ele pertence a esse domínio. E a minha função ela é dependente dos elementos do domínio. Então, o que acontece se eu dividir cada um dos elementos por 2? Fazer a função de 0, função de 2, função de 4, função de 6, função de 8. Eu tenho esses seguintes elementos. 0, 1, 2, 3 e 4. Consegue ver que esses elementos estão dentro do B? Então, aqui eu tenho a minha imagem. A minha imagem seria 0, 1, 2, 3 e 4. Então, pessoal, qual que é a ideia? O domínio é o meu conjunto de entrada, é onde que eu vou fazer todas as minhas análises. É onde que todas as operações são possíveis. O contradomínio é onde que eu olharei o quê, pessoal? O contradomínio é um conjunto onde encontraremos todos os números que podem ser relacionados aos elementos do meu domínio. E a minha imagem é o conjunto que relaciona algum elemento do meu domínio através da função que está sendo analisada. Nós podemos analisar isso, pessoal, também de uma forma gráfica, a partir de diagramas. Aqui nós temos, pessoal, eu tenho aqui o meu domínio A, aqui eu tenho o meu contradomínio B. E aqui, pessoal, tem os elementos que eu associo a partir da função que estão dentro de B. Aqui eu tenho a minha imagem. Então, aqui está a minha imagem, aqui está o meu contradomínio, que é o meu B inteiro, e aqui está o meu domínio. Tudo bem? Agora vamos analisar, ó, aqui nós temos os resultados, né, que nós obtivemos nesse exercício. Não se preocupe, pessoal, nós vamos fazer vários exercícios desse conteúdo, eu vou gravar uma videoaula de exercícios também, porque nós ficaremos um pouquinho mais presos nele, agora até o final do bimestre, tudo bem? Então vamos lá, continuando. Temos, olha, se o domínio e o contradomínio de uma função não forem mencionados, por exemplo, se no exercício ele não falar qual que é o domínio, o contradomínio da função, normalmente nós consideraremos que o contradomínio, que é o B, ele é os números reais. Então, o meu A, ele vai ser meu domínio, e o meu B, o meu contradomínio, vai ser os números reais. E como o domínio A é o maior subconjunto dos reais, que possibilite a lei de formação definida para definir uma função. Então, nós devemos considerar como domínio o maior subconjunto dos números reais que possibilite a lei de formação da função. Beleza? É só uns adendozinhos aqui para a gente não se perder. Então, vamos analisar alguns exemplos. Olha, vamos olhar essa função aqui, pessoal. F de x igual a 1 sobre x. Qual que é o domínio dessa função? Quais são os valores possíveis de x que eu posso ter? Eu posso ter infinitos valores de x, tanto negativo quanto positivo. Não é verdade? Só que eu não posso ter, pessoal, nenhuma divisão por zero. Porque, olha, f de zero é igual a 1 sobre zero. Não existe divisão por zero. Então, o meu domínio ele vai ser todos os números reais, todos os números possíveis, menos o zero. Nós definimos dessa forma. Nós colocamos um R com um asterístico, que significa todos os números reais menos o zero. Então, ó, o que é o domínio? É você saber onde que sua função pode ser aplicada. Tudo bem? Vamos analisar este exemplo aqui, ó. G de x igual a raiz de x menos 2. Lembra que nós temos um caso onde que uma raiz dentro dos números reais não pode ser negativa? Então, eu tenho que x menos 2, que é esse valor que está aqui dentro, ele tem que ser maior do que zero. Então, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, para que a minha função exista. Então, olha o que eu tenho.
eu tenho que x tem que ser maior ou igual a 2. Então, pessoal, o que, que nós temos aqui? Ó? Nós temos que o nosso domínio ele tem que ser todos os números maiores ou igual ou iguais a 2. Então, olha o que acontece, pessoal. Aqui temos uma notação de como está, que eu ensinei a vocês, né? Como escrever notação a partir de colchetes, né? Onde que nós falamos que nós temos um limite fechado aqui, em 2, e um limite aberto, que vai até o infinito. Por quê, pessoal? Como que o meu contradomínio está dentro dos reais, eu não posso ter um número menor do que zero aqui dentro da raiz da minha função. Beleza? Então, nós podemos falar que o domínio é todo o x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 2. Vamos para o último exemplo, olha. Nós temos, olha, hx igual a raiz cúbica de x mais 2. O x, pessoal, ele pode assumir qualquer valor real, pois a raiz cúbica de um número negativo também está definida. Por exemplo, eu sei que a raiz cúbica, deixa eu ver um exemplo, de menos 8 é igual a menos 2. Então, para o caso de raízes cúbicas ou de índices negativos, índices ímpares, eu tenho posso ter qualquer tipo de resultado. Então, pessoal, raiz cúbica aqui dentro pode ter resultado positivo e negativo. Então, meu domínio vai ser dentro dos números reais. Beleza? E agora nós podemos voltar para o nosso exercício. Vamos resolver o probleminha do nosso ponto de partida, não é? Vamos criar uma tabela relacionando a quantidade de horas extras com o valor a ser pago. Sabemos que a quantidade de horas extras faz parte do domínio e o valor a ser pago é dependente da quantidade de horas extras, ou seja, faz parte da imagem da função. Então, nós podemos fazer uma tabelinha com esses valores. Olha, se, por exemplo, ele gastou 0 horas extras, ele vai ter que pagar no final do ano $24. Que é o quê, pessoal? $24 é o valor da anuidade. Se ele gastou 5 horas extras, ele vai ter que pagar 39. E assim por diante. Então, nós temos que a função final que define aquele probleminha que nós vimos é 3x mais 24, ou seja, é a alternativa D. Beleza, pessoal? E por hoje é só. Estamos encerrando a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham compreendido o conteúdo que vimos. E se tiverem alguma dúvida, é só mandarem mensagem para mim pelo portal positivo ou através da coordenação. Beleza, pessoal? Tchau, tchau e bons estudos. Até mais. Se cuidem.